Bom, pessoal, continuando o nosso papo de osteoartrite de nível superior, a gente vai continuar falando um pouquinho da cartilagem. A cartilagem não é uma coisa só, ela tem diferença nas camadas dela. E sem saber, se a gente não souber a histologia da cartilagem, a sua fisiologia, a gente também não vai conseguir entender a fisiopatologia da osteoartrite. Tá? Olhando aqui uma lâmina da nossa cartilagem, percebemos um tecido conjuntivo denso, um pericôndrio, uma camada de crescimento. Percebam que nessa camada de crescimento parece que nem tem célula aqui. Você tem essas lacunas. E cadê o citoplasma? Mas tá aqui a célula, que ela é muito pequenininha. Olha a diferença de um condrócito maduro, quanto citoplasma ele tem, que bonito, né? Então a gente tem como crescer aqui, nessa zona, e também tem o crescimento através dos grupos isógenos, que a gente diz. Então eu tenho, por exemplo, pega essa imagem aqui, eu tinha um condrócito, dividiu em dois, então eles são células iguais. Muito bem, olha que interessante aqui que a gente tem a matriz territorial, a matriz interterritorial. Perto do condrócito, então a gente tem uma quantidade maior de agrecã, de proteínas multiadesivas e etc. Mostrando o quanto que é importante o condrócito para a origem da matriz e ele que prepara toda a nossa cartilagem, né? E não só produz, como regenera, dá a manutenção necessária, tá? Um detalhe que a cartilagem hialina das superfícies articulares não contém o pericôndrio, tá? Outra coisa, o modelo do feto em desenvolvimento é através da cartilagem hialina, mas aí ela vai permanecer nas regiões proximal e distal, e isso vai ser a placa de crescimento epifisária. E aí depois, aqui é uma imagem, disco epifisário, cartilagem hialina. Antes tudo era cartilagem, olha aqui um osso metatarsal. Cadê o pericôndrio, Não tem um pericôndrio aqui, cartilagem, cartilagem, cartilagem. Depois vai chegar o tecido ósseo, a medula, que bonita essa medula. Mas sobrou ali a cartilagem para possibilitar um crescimento para essa criança, para esse jovem. Muito bem. Falamos tanto da hialina, vamos conversar só um cadinho da fibrocartilagem, tá? Ela é uma combinação de tecido conjuntivo modelado com a cartilagem hialina. Então, juntou tudo, né? Fez aí a fibrocartilagem. A natureza nada se cria, tudo dá uma modificada e surge um negócio novo. Bom, e que interessante, a gente viu as imagens da cartilagem hialina e dos condrócitos ali, né? Ali no meio, não tem muita organização. Aqui na fibrocartilagem, peraí, não é uma combinação de tecido conjuntivo denso, conjuntivo modelado. Se é modelado, as coisas são um pouco mais organizadas. Então esse tecido, ele parece que tem uma organização um pouco maior. O condrócito, ele está, olha, em fileiras, tudo bem? Vamos passar aqui para ver, olha que interessante. Tá vendo? Isso parece tudo, olha, parece até uns botõezinhos, tudo em fileirinhas e etc. A gente percebe o que aqui? O que a gente vê? A gente vê fibroblastos, certo? A gente não via fibroblastos perdidos ali na hialina com tanta facilidade assim. Olha aqui, a gente vê facilmente os fibroblastos, porque esse tipo de cartilagem tem muito mais colágeno. Então eu tenho que ter células para produzir e me ajudar a produzir esse colágeno, né? Pelo amor de Deus. Só o condrócito vai pedir ajuda. Aí aqui eu dou os exemplos de onde a gente vai conseguir achar essa fibrocartilagem, por exemplo, aqui na síntese púbica, tá? Muito bem. Que a gente pode falar, então na síntese, a fibrocartilagem eu tenho colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2. Tem, só que dependendo do lugar eu vou ter mais um e mais outro, porque quando nós vemos lá no ciclo básico, fibrocartilagem, parece que todas são iguais, não são, tá? É diferente um menisco do nosso joelho de um disco intervertebral, tá? A composição. Muito bem, agora vamos falar de algumas características finais para a gente entrar na fisiopatologia.
A cartilagem, ela é capaz de aguentar um estresse intenso, repetitivo e considerável. Ela é como se fosse uma formiga do nosso corpo, né? A formiga ela não é capaz de aguentar 50 vezes o peso do corpo dela, né? Isso equivaleria a um caminhão pra gente, etc. Nossa, gente, a cartilagem, ela, como a gente conversou lá na primeira aula, milímetros, e aguenta uma grande pressão. Pega o exemplo do nosso menisco, né? Ou outros exemplos de cartilagem no nosso corpo, a pressão, então ela não aguenta. A cartilagem, ela é muito resiliente. A gente falou da resiliência da cartilagem. Porém, ela vai aguentando, na hora que dá uma lesão. Não é nada fácil o diálogo ali, nada fácil conseguir restaurar. Por quê? Por quê? Porque os nossos condrócitos, eles estão ali, imersos na MEC, eles não podem sair tá aqui o problema, deixa eu ir aí, tá, vamos produzir uma MEC que deixa eu arrumar. Não é tão fácil assim, ele depende dos sinais da MEC, e a MEC foi danificada, então é muito mais difícil. Sem falar da característica vascular. Se um tecido é avascular, é muito mais difícil a cicatrização, gente. Tudo na cirurgia é assim. Você quer saber se um tecido vai cicatrizar bem ou não? Ele tem que ter lá o vasinho, tudo vermelhinho, bonitinho, senão não vai cicatrizar direito, tá? Muito bem. Outra coisa que a gente falou é a capacidade limitada. Não é fácil para o condrócito se dividir, então é tudo mais difícil. Então é mais difícil a cicatrização. Por isso que demora. Quando a gente lesa a cartilagem, é imobilização por muito tempo, tá? Muito bem. E outra coisa, a hialina, ela sofre a ossificação. Uma coisa é a ossificação que acontece naturalmente com o processo de desenvolvimento. A gente tem a ossificação endocondral, legal, a gente quer isso, não dá pra viver de cartilagem, a gente não vai parar em pé. Agora, no adulto, ela também sofre calcificação com o processo de envelhecimento, e isso não é muito legal. Agora, vamos conversar sobre problemas como a osteoartrite, né? Quando a gente for... Não se tinha a palavra condoclasto. A gente tem o osteoclasto, lá no tecido ósseo. O cara que vai, né, digerir, absorver, comer o osso. A gente também encontrou, foi observado sim um condoclasto na superfície articular. Em várias doenças articulares. Então ele está ali absorvendo a cartilagem articular. A gente sabe que a cartilagem articular já é algo pequeno, já é algo que assim, tem que tomar muito cuidado, se machucar dá problema. E ele tem um fenótipo muito parecido com o osteoclasto, certo? O osteoclasto, lembra, o osteoclasto ele tem vários núcleos, multinucleado, uma célula bem acidófila, e o osteoclasto é muito semelhante, tá? Uma novidade aí. Olha que imagem bacana, bonita aí essa aí do Robbins sobre a fisiopatologia, agora dando um saltinho na nossa aula, né? Da osteoartrite, osteoartrose, que são o mesmo nome, tá? Significa a mesma coisa. Veja aqui, olha essa MEC, gente, como ela tá destruída. A gente tem rachadura na matriz, tanto no sentido horizontal como vertical. Então, a gente tem problema na matriz, a gente tem um problema aí que os condrócitos não estão conseguindo se proliferar, tá? Aqui a gente tem uma imagem macroscópica e a gente vê até cistos, que a gente vai conversar mais um pouco. Então, percebo, a minha cartilagem que deveria estar... Isso aqui é um osso, tá? A minha cartilagem que deveria estar acima do meu osso está... Olha como ela está. Olha a imagem dela. Rachada. Tá rachada. A minha MEC tá rachada. Olha que matriz extracelular feia, rachada. O meu condrócito não tá conseguindo regenerar essa matriz. Não tá dando certo. O que vai acontecer? O meu tecido ósseo vai ficar exposto, eu vou produzir mais tecido ósseo nessa região para proteger, porque eu estou tendo lesão agora do meu tecido ósseo, vou formar osteófitos, a gente vai ver depois que vai gerar muita dor para essa pessoa, no joelho dessa pessoa, tá? Agora, entrando um pouco na osteoartrite em si, a gente vai falar da definição e do tratamento.
Mas aí vamos para um outro vídeo, tudo bem? Muito obrigada e até daqui a pouco.